A gente segue falando sobre esse tema. Como a gente observa, os casos de incêndios em residências aqui em Alagoas aumentaram. Segundo dados do Corpo de Bombeiros, em 2023 foram registrados 213 incêndios em residência. Em 2024, esse número foi 261, ou seja, 48 ocorrências a mais quando comparado um ano com o outro. E sobre esse assunto, vamos falar ao vivo com a repórter Mônica Hermírio. Mônica, quais são as principais causas desses incêndios? Pois é, Protásio, esses números, assustam e a gente percebe esse aumento, porque as pessoas parece que têm se distanciado um pouquinho daqueles cuidados básicos, de prestar atenção na fiação em casa, aquela fiação em casa, de não prestar atenção se deixa o carregador, o celular carregando na tomada, Aqueles cuidados básicos para que a gente tenha uma vida segura sem correr o risco de passar por um incêndio. Para falar sobre essas principais causas, o que o Corpo de Bombeiros tem registrado ultimamente, e para a gente também entender como é que a gente pode fazer para ter um dia a dia, uma vida mais segura, sem esse pânico de passar por um incêndio. Eu vou conversar agora com o Tenente Jefferson, ele que é pertencente ao Batalhão de Busca e Salvamento. Tenente, obrigado por conversar com a gente. É um tema muito importante que a gente tem que tocar sempre nessa tecla. Quais são as principais causas dos incêndios? O que é que as pessoas mais têm feito para registrar tantos números de incêndios assim de 2023 para 2024? Boa noite. Boa noite. Infelizmente, os números aumentam dias após dias. O bombeiro, na medida do possível, tenta fazer eventos que tocam muito nesse assunto sobre a prevenção. Então, o primeiro passo, prevenção. O incêndio sempre começa pequeno e depois se torna uma tragédia. Então, a prevenção é todo um princípio disso aí ser evitado. Então, geralmente, a gente tem uma ordem mais ou menos das causas que acontecem incêndio, que seria os vazamentos de GLP, a fiação, o pessoal às vezes sobrecarrega o sistema elétrico sem ter noção técnica do que está fazendo. Crianças, às vezes período de férias, por exemplo, em casa, começa a mexer em equipamentos ou em líquidos combustíveis, velas, incensos. Então, tudo isso são possíveis causas comuns que a gente pode atrelar aos incêndios. Às vezes a perícia ela fica inconclusa devido ao nível de incêndio, e tem perícia que é possível chegar em algumas causas. Quais são as principais formas da gente combater, evitar que esses incêndios aconteçam? Bom, geralmente o GLP, como eu falei anteriormente, como uma das causas, então sempre instalar o GLP de forma correta, os equipamentos, mangueira, válvulas, estar em bom estado, dentro da validade, todos com o Inmetro como validade, e também não fazer arranjos, A gente já teve aqui recentemente em Maceió um evento grande e perigoso com vazamento de GLP, que é um equipamento que, quando vaza o gás, acontece tragédias. Com relação à parte elétrica, sempre convocar um indivíduo, um profissional capacitado para fazer um dimensionamento correto. Às vezes as pessoas não possuem determinados tipos de eletrodoméstico, começam a adquirir e colocar no mesmo sistema elétrico que a casa se encontra. Isso aí não vai suportar. O acúmulo de benjamins ou T's, às vezes liga ventilador, tudo em cima, então superaquece. Então a gente tem que ter esses cuidados antes de sair de casa, fazer o que nós chamamos de cheque-abandono. O que é que eu tenho que fazer antes de sair de casa para que isso não venha acontecer? Incensos e velas, procurar deixar apagar, principalmente à noite. Então a gente tem que estar atento, fazendo todo esse tipo de trabalho. E educar as crianças, Às vezes o pessoal gosta de educar de forma traumática, mas a gente também pode educar de forma positiva, mostrando que o fogo queima, o álcool queima, o que pode causar um incidente, mostrar vídeos na internet de forma educada, e a criança vai começando a criar hábitos seguros e vai evitar tragédias como vem acontecendo. Tenente, em caso de não conseguir fazer todos esses check-ups, infelizmente passei por um incêndio, como proceder nessa ocorrência, A gente fica na dúvida de como proceder, o que fazer em caso de incêndio. A gente sabe que tem que acionar o Corpo de Bombeiros, mas existe algo que você pode fazer ali nos primeiros momentos que percebe que o fogo já está tomando conta daquela residência? Com certeza, Como eu falei anteriormente, o incêndio ele começa pequeno, Então, às vezes a gente consegue detectar, se você tem posse de extintor e consegue, o extintor é feito para o princípio de incêndio. Muitas vezes as pessoas tentam apagar incêndio já gigantesco,
com um extintor, isso não tem validade. Então, o primeiro passo, usar extintor. Se não tiver extintor e também não tiver um treinamento específico para esse princípio de incêndio, essas pessoas devem ser evacuadas do local, dando preferência a crianças, idosos, pessoas com mobilidade reduzidas, para evitar incidentes. Detalhe importante, saiu daquele sinistro, não reentrar. Tem pessoas que lembram de um documento, lembram de um telefone, isso aí é bem material, né? Isso aí depois é resolvido. Então, o monóxido de carbono, a fumaça, é um dos grandes vilões do incêndio, não é o fogo necessariamente. Às vezes a gente inala, a fumaça ela é quente, ela é tóxica, ela é móvel, né? Ela é opaca, ela dificulta a visibilidade. Então, quando você volta e entra dentro de um ambiente desse que está em chamas, dificilmente você consegue voltar, você erra o caminho, você cai de uma escada, você se intoxica. Sem contar que não é só o monóxido de carbono, existem outros tipos de decomposição durante a combustão dos hidrocarbonetos, que vai causar queimaduras respiratórias, intoxicação graves, e o único passo é evitar o incêndio, tendo esses cuidados que comentamos recentemente, e acionar o 93. Essa é a melhor saída, não tentar fazer aquilo além do seu alcance. Se é um estabelecimento comercial e tem brigadas, eles têm todo um conhecimento técnico limitado para começar a fazer um combate. Extrapolou aquele conhecimento técnico, aquela capacidade de logística, o bombeiro vai ter que ser acionado para dar esse apoio. Então, dentro dessas prevenções agir com prevenção e no princípio de incêndio, se perceber que não consegue extinguir, promover de imediato a evacuação do local. Ok, obrigado pelas informações. Eu conversei com o Tenente Jefferson, portanto está aí, Protásio. Orientações importantíssimas, né? A prevenção é o melhor remédio. Verificar direitinho instalações elétricas, tomar todo o cuidado com equipamentos, sem deixar celular ligado carregando. Tudo que o tenente passou para a gente, super válido da gente seguir. E claro, né, se por acaso, mesmo assim, acontecer algum acidente envolvendo fogo e você não conseguir, né, não dar conta ali de apagar, se não tem extintor, enfim, não sabe manusear, 193, para que você possa tentar fazer com que o Corpo de Bombeiros chegue o mais rápido possível nessa ocorrência. Voltamos com você, Protásio.